Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Cristo formado em vós é o tema de hoje. É a palavra que vamos receber nessa manhã. E eu louvo a Deus por você aqui hoje. Graças a Deus que você veio para participar da verdadeira Santa Ceia, que é a palavra ministrada ao nosso espírito. Cristo formado em vós. E vamos direto ao assunto. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. E diz assim o Evangelho em Gálatas 4, é o capítulo, a partir do verso 19. Meus filhos, muita atenção. Hoje nós vamos realizar um passeio maravilhoso nessa epístola. Vamos permanecer por um bom tempo aqui, tá? Já aviso de antemão que a gente vai permanecer um bom tempo aqui para aprender muito dessa epístola preciosa. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado o quê? Em vós. O trabalho da palavra da graça é fazer com que Cristo se forme em você. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo. Essa é a minha missão aqui hoje nesse púlpito, diante de você que está aqui e diante de quem está do outro lado na internet, que é formar Cristo em você. E não é fácil, é árduo esse caminho, é trabalhoso, até que Cristo seja formado em uma pessoa. Vê a pessoa caminhando na graça, com a mente transformada, sem aquele pensamento religioso, sabe, confuso, que tudo tem capeta, que tudo tem diabo. É árduo formar Cristo em um filho de Deus, que ele não precisa buscar aquilo que ele já tem, a presença de Deus. Não é fácil. Que nenhum mal existe, que o pecado não existe. É árduo formar Cristo em uma pessoa, dizer para ela: ó, você já está justificado, não existe pecado. O que existe, sim, é as obras da carne. Não existe mais a necessidade de você estar pegando objetos, porque Deus não habita em nada externo. Em graça não se fala mais Deus te abençoe, e sim abençoado. É árduo esse trabalho, porque a verdade é que na nova aliança a forma de abençoar mudou. Como também na nova aliança o mal foi destruído. Na nova aliança você é um salvo. Na nova aliança você já tem a presença de Deus, e aquilo que se tem não precisa buscar mais. E é como está escrito, voltando às considerações, o quanto você é um abençoado. Em Efésios 1:3 diz que eu e você somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Coloca aqui no telão, por favor. Está aqui, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a forma de abençoar mudou. Você em graça, nessa caminhada que nós estamos fazendo, você não saúda, você não cumprimenta, você não fala mais para ninguém, nem para o seu filho: Deus te abençoe. Porque o que Moisés falou antes da cruz se cumpriu. Amém? No presente, na graça, na nova aliança, já somos abençoados. E se você não saúda a pessoa como abençoado, então você está rejeitando o que Deus lhe deu, o que Deus fez por você. Em Gálatas, coloca aqui também, capítulo 3, verso 9, no telão, por favor. De modo que os da fé são abençoados com o crente o quê? Abraão. Então veja,
A forma de abençoar realmente mudou. Não é mais Deus te abençoe, ou que Ele venha te abençoar. É abençoado. Meu filho, eu recebo Deus honrando a tua vida, porque você é um abençoado. Então, é dessa maneira que a gente saúda alguém. Se você fala para o teu filho, filho, você está indo trabalhar? Que Deus te abençoe, meu filho. Então você está rejeitando aquilo que Deus já lhe deu. Já fez por você em Cristo Jesus. Deus te abençoe, era antes da cruz. Se cumpriu. Deus em Cristo Jesus nos abençoou. E abençoado você está para sempre. Então nós temos que limpar tudo aquilo, todas aquelas informações erradas que a religião colocou na nossa cabeça. Você é pecador, tem um diabo na sua casa, tem um demônio no seu filho, você tem que buscar a presença de Deus, você está vazio de Deus. Esse problema, essa depressão, é demônio em você, é falta do Espírito Santo, temos que buscar, temos que fazer. Você tem que limpar a sua mente de tudo isso. Quando você limpa a sua mente de tudo isso, quando você entende tudo isso, vive essa transformação, Cristo está sendo formado em você. Está sendo formado em você. Não, eu ando sobre a terra com entendimento, Cristo habita em mim, eu tenho a vida de Jesus em mim. Então você está andando sobre a terra com a mente transformada. E uma vez com a mente transformada, Cristo está sendo formado em vós. Você tem a vida de Jesus. Você tem a presença de Deus. Mas ela precisa ser formada em você, desenvolvida em você. Então, de uma vez por todas, eu recebo Cristo formado em você, na sua cabeça. Tire da sua boca o Deus te abençoe. É abençoado. É abençoado. Ah, pastor, eu estou esperando, sabe, que Deus me abençoe e a minha aposentadoria seja liberada. Ah, pelo amor de Deus, abençoado. Abençoado você já é. Você está esperando uma ministração de anjos para aquilo ser liberado. E eu recebo que será. Eu chamo a existência que aconteça as coisas que não são para que passem a acontecer. Amém. Aqui, nessa leitura de Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo estava tendo um problema muito grave com os Gálatas, que foram instruídos na graça de Deus, eles foram ensinados, como você está sendo ensinado aqui. Porém, eles estavam retrocedendo, voltando para a lei, estavam abandonando o ensino. E isso para Paulo estava sendo uma dor. E como dói para um pastor em graça ver alguém abandonando o evangelho, retrocedendo, voltando para a lei ou para lugar nenhum. Como dói isso, abençoado. Uma vez que a pessoa se alegrou com o conhecimento, uma vez que a pessoa falou para mim, para você e para tantas outras, olha que palavra maravilhosa, que bênção, é uma bênção a graça de Deus. E depois ver essa pessoa retrocedendo, abandonando, isso dói. Quando eu estava sentado, como você está hoje, antes de estar aqui pregando, isso era lido para mim. E eu ficava imaginando, né? Como seria essa dor? Hoje aqui no púlpito eu sei como que ela é. Eu sinto isso, eu sei o que é essa dor. É uma tristeza muito grande. Dói demais. Quando você está sentado ouvindo a pregação é uma coisa. Quando você sente na pele, menino, dói demais, abençoado. Como também dói em você a punhalada da ingratidão. Quem já sentiu isso na pele? Levante a sua mão. Meu Deus do céu. Você fazer tudo por uma pessoa, de um tudo, e ela retribuir com uma punhalada, com ignorância, com ingratidão, com uma puxada de tapete, como diz o outro. Olha, pastor, eu senti na pele. Se não fosse a graça, porque pensamento de revolta passou, de ódio, de raiva, de tudo, pastor, até de matar a pessoa, mas graças ao evangelho dentro de mim, a caravana passou.
Porque se não é, pastor, a gente vira um bicho papão mesmo. O negócio domina a gente, a raiva domina a gente, o ódio domina a gente vira o bicho. E eu não discordo de você não, eu sei que isso acontece na carne de todo mundo, eu tenho carne igualzinho a você. Quando a gente faz tudo para uma pessoa, e a pessoa está ali mentindo. Não, mas eu estou falando a verdade. Depois você descobre que aquela verdade era uma mentira. Aí depois você descobre que a pessoa, naquela outra verdade, era uma outra mentira, não era verdade. Meu amigo, dói demais o negócio. Só a graça de Deus na nossa vida. Abençoado. Então Paulo, ele fala, olha, a dor de parto, dizem que é a pior dor que tem. Eu estou sentindo algo parecido, Paulo falando. Então eu estou sentindo dor de ver pessoas jogando a graça de Deus no lixo. Quantas pessoas eu conheço em você que jogaram a graça de Deus no lixo? Isso dói. Mas só que tudo que se planta, volta. Vai ter uma colheita. Porque a graça de Deus não é brinquedo não é qualquer coisa. É o alimento espiritual, é a palavra do alto. E tudo tem volta. Paulo fala aqui em Gálatas, de Deus não se zomba. O que todos estão semeando, vão colher em vida. Seja o mal que você deseja, a vingança, você que está trapaceando, puxando o tapete de alguém, falando mal do pastor pelas costas, seja o que for, desejando o mal de alguém no emprego, até que morra para você ficar no lugar, seja qual for a maldade, seja qual for a perversidade, seja o que for, rejeitando, parando de obedecer ao Evangelho, perdendo o temor, tudo isso vai voltar para você, porque de Deus não se zomba. Tudo que a gente planta, colhe. E para Paulo foi muito doído ver esse cenário na igreja. Vamos acompanhar esse cenário de perto. Ele falando, aqui mesmo em Gálatas, capítulo 3. Vamos dar um pulo aqui para o capítulo 3. E começa assim, Gálatas 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Antes cujo os olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Porque vocês estão deixando de acreditar no Evangelho, ó Gálatas? Quem induziu vocês a esse erro? Vocês estão deixando de obedecer à verdade. E quem deixa de obedecer à verdade, isso significa que ela está obedecendo a quem, abençoados? A mentira. Se eu deixo de obedecer à verdade, isso significa que eu estou obedecendo a mentira. Qual é o líder que vocês estão ouvindo aí? Qual é o pregador que vocês estão ouvindo aí? Porque o líder espiritual que prega a graça, ele age pela fé. O próprio nome está dizendo, líder espiritual. Ele tem que agir pela fé. Ele tem que tirar você das obras da lei de Moisés e colocar você o quê? Na graça. Naquilo que é espiritual. E havia pregadores aqui, puxando os Gálatas para as obras da lei de Moisés, para os sacrifícios, para o pensamento de pecado, e batismo em água, e a Páscoa, etc. Não é à toa que foi para eles que Paulo falou sobre as obras da carne. Vocês estão voltando para a carne. A igreja havia retrocedido tanto que Paulo precisou pregar, olha, não andeis segundo a carne, andai segundo o Espírito. E não segundo as paixões da carne de vocês, feitiçaria, idolatria, inimizade, ira, ciúme. Então a igreja estava desse jeito. Se eu estou pregando para a igreja, olha, e as obras da carne são com eles, não ande segundo a carne. Idolatria, é porque Paulo estava vendo idolatria. Feitiçaria, é porque Paulo estava vendo na igreja o quê? Feitiçaria. Bebedices, então Paulo estava vendo irmãos nessa obra da carne. Na ira, que ele também fala. Então tinha muito irmão com o coração manchado, com raiva do outro, desejando vingança, coração cheio de ódio. Foi para eles que Paulo pregou sobre as obras da carne, para os Gálatas. Eles decaíram tanto que já estavam na carne. Isso é doído demais. Você vê um abençoado adentrando aqui, e você trata, ilumina o coração dele com a palavra do alto, com a graça de Deus, e aquela pessoa, né,
passa a elogiar, passa a viver uma vida transformada, e depois de um tempo você encontra a pessoa na rua caída, refém do vício, refém das drogas, do cigarro, seja lá do que for, e você, meu Deus do céu, e toda a carne está sujeita a isso. Se você para de alimentar o Espírito abençoado, você retrocede, você decai da graça. É aquele que está mais alimentado que prevalece. Veja que em uma situação, se você não estiver bem alimentado, o que prevalece é a carne. Em uma situação do dia a dia, do cotidiano seu, se você não estiver bem alimentado do espiritual, o que prevalece é o carnal. Por aí você já tira. Por isso que a gente tem que se encher muito da graça de Deus, para reinarmos em quê? Em vida. Então, voltando aqui às considerações, eles foram enfeitiçados. E Paulo fala aqui, quem enganou vocês? Quem está levando vocês para o erro? A deixar de obedecer a verdade para obedecer a mentira? Mas tem pessoas, pastor, que deixaram de estar na graça, mas fala muito de Deus, mas fala de Deus dentro da doutrina, da lei, dentro da doutrina da idolatria, da macumba evangélica, dentro de coisas criadas pelos homens. Ela está ali falando de Deus, mas ela está dentro de um ambiente que rejeita que você é um salvo para sempre, que rejeita que o diabo está destruído para sempre. Ela está dentro de um ambiente que não concorda que você já é habitação do Espírito Santo. Então essa pessoa, para resumir, ela nem convertida está. Por mais que ela fale de Deus, na macumba também se fala muito de Deus. Mas aquelas pessoas não estão convertidas ao Evangelho da Graça. Então nós temos que ter esse entendimento, essa atenção, amém? E Paulo identificou que os Gálatas estavam sendo enganados por pregadores, por pessoas que rejeitavam o ensino do Evangelho. Olha só, vamos seguir aqui. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Antes cujos olhos, pois Jesus Cristo exposto como crucificado. Eles foram instruídos na verdade. E eu vou falar mais sobre isso. Quero apenas saber de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação? Olha só, da fé. Olha para mim. Paulo chegou para os Gálatas. Será que vocês receberam a presença de Deus, o Espírito de Deus, do Criador dos céus e da terra, por algo que vocês fizeram, ou porque vocês ouviram a pregação do Evangelho? Por meio de quem hoje, ó Gálatas, vocês têm o Espírito de Deus? Vocês obtiveram o Espírito do Criador do universo, por algo que vocês fizeram sobre a terra, ou porque vocês ouviram a minha pregação? Hoje você tem a certeza que você é templo do Espírito Santo, um salvo, e que Deus habita dentro de você. Hoje você tem essa certeza porque você ouviu a pregação da fé, a pregação do Evangelho. Não foi por algo que você fez sobre a terra. O que é que o homem, o ser humano, pode fazer sobre a terra para obter a presença do Criador dos céus e da terra? Nada. O que ele pode fazer para ter, para obter? Nada. Então Paulo pergunta, olha, vocês têm a presença de Deus hoje, essa certeza que vocês são salvos, abençoados, e etc, etc, por algo que vocês fizeram, por obras da lei, ou foi pela pregação? Porque quando eu cheguei aqui, estava todo mundo no Deus te abençoe. Vocês passaram a saudar todo mundo do jeito certo, por causa das obras da lei ou pela pregação da graça? Imagine o cenário. Paulo diante da igreja. Aí um olha para o outro. Eu deixei o Deus te abençoe para falar abençoado depois que você ensinou para a gente, Paulo. Pois é. Vocês estão deixando de obedecer a verdade, e uma vez deixando de obedecer a verdade, vocês estão obedecendo agora a mentira. Vocês estão retrocedendo, ó Gálatas. Não me faça entender? Porque vocês, é como ele diz aqui, ó, na metade do verso 3:1,
antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. O que é ser instruído? Como Paulo fala aqui, né? Eu expus diante de vocês o Cristo ressuscitado. O que é ser instruído na graça de Deus? É você entender que Deus é Espírito e verdade. É seguir a Cristo segundo o Espírito e não olhar a Ele mais segundo a carne. Amém? Porque tem pessoas que falam de Deus, falam de Jesus, mas que ainda acredita nele através daquela foto, através daquela imagem. Um Jesus com o coração para fora, um Jesus de olho verde, de olho azul. Não é assim? Não é assim que as pessoas acreditam em Jesus? Tem muita gente que acredita em Jesus daquele jeito ali. Paulo não colocava o Cristo dessa maneira. Ele é Espírito e verdade. Então, os Gálatas estavam sendo instruídos dessa maneira. Deus é Espírito e verdade. Ser instruído na graça de Deus é você não olhar ninguém segundo a carne. É entender que Deus existe dentro de você e que você não precisa de cerimônias para se achegar a Deus, porque Ele já se achegou a você. É você entender que é um salvo. Tem pessoas que dizem, mas não pode ser assim, Deus não vai salvar uma pessoa só porque ela passou a crer nele. Com relação à salvação do seu espírito, não se pode acrescentar mais nada. Amém? Nada ao que Jesus já realizou. A salvação é uma obra exclusiva de Deus para nós, e não uma obra nossa para Ele. É algo dele para você em Cristo, e não da sua parte para Deus. Eu vou vir tantas vezes na igreja, e aí vou ser recompensado com a salvação. Não é da sua parte para Ele, foi dele para você. Um ato exclusivo do Senhor. Então os Gálatas foram orientados assim. Mas eles de repente jogaram a graça de Deus no lixo, como eu falei no princípio. E começaram a ouvir outros pregadores, que ao invés de pregarem a graça, traziam a lei. E já estavam andando na carne. E é como eu falei agora há pouco, os Gálatas foi justamente a igreja que Paulo falou para eles andar no Espírito e não na carne. Se você em casa desejar assim, você pode meditar em Gálatas capítulo 5. Foi para eles que Paulo falou sobre as obras da carne. E se você, meu amado, você que está aqui, você que está me ouvindo, e se você quer crescer na graça de Deus, você deve evitar de ouvir esses pregadores com as suas mensagens de lei e suas invenções. Você tem que evitar de estar acompanhando esses programas, seja na televisão ou na rádio, porque isso atrasa, retarda o seu crescimento na graça de Deus. Você que está aqui, você que está me ouvindo, tem que se desligar totalmente do seu passado religioso, para que Cristo seja formado em você. Tem que abandonar o passado religioso. Você não pode, e nós vamos chegar lá, nem por uma hora se submeter a um programa de lei. E tem muitos programas de lei na televisão que duram uma hora. E você lá sentado acompanhando. Pregadores que rejeitam, que não aceitam que você já é um salvo. Que não aceita que você é um abençoado. Que não aceita que você está livre do diabo para sempre. Não, tem um capeta assim em você. Teu filho tem bastante. E você também. Vem para a minha igreja, que aqui a gente vai tirar todo o demônio de você. Veja, você está ali, de repente até no sábado, finalzinho de semana, está ali com a Bíblia acompanhando. Esse pregador é tão bonzinho, ele fala tanto de Jesus, de Deus. E sabia que ele é mais calmo do que o pastor Sandro? A voz dele é tão doce, aveludada, sabe? Eu gosto até da voz dele do que da voz do pastor Sandro, né? Eu sempre acompanho ele de sábado, e dura uma hora. Estou ouvindo, dura uma hora. E são pregadores que estão ali, você acompanhando ele, aquele programa de uma hora, que rejeita tudo do Evangelho. Que se você for para a porta da igreja dele, for lá mesmo congregar, pastor, tu és um liberto, um abençoado para sempre, um salvo, ele vai te repreender e falar, olha, senta aí minha senhora, está errado isso aí. Qual foi o endemoniado que lhe disse isso?
Está precisando de libertação, minha senhora. Amém, pessoal? Amém ou não amém? Ela está endemoniada. Vai para a porta da igreja deles aí, nos programas de 1 hora na televisão. Vai lá, vai falar para ele que ele já é salvo, se ele vai aceitar. Ele vai rejeitar. Mas em casa eu elogio ele, eu acho tão bonita a voz dele, mas vai lá para ver se ele elogia, se ele concorda com a verdade do Deus da Bíblia. Ele não concorda. Então, se ele não concorda, seja o quê? Anátema. Não recebo. Está em Gálatas capítulo 1. São pregadores que estão trazendo ensinamentos que nem na Bíblia está. Um monte de invenção que nem na Bíblia está. Paulo diz, se um anjo vier do céu e acrescente algo além do que está aqui, não receba, seja anátema. Meu filho, quando você liga a televisão, tem tanta coisa que eles falam que não está na Bíblia, e 1 hora de programação, às vezes até mais, e a pessoa, mas que bonito, né? Eu não vejo a hora de pegar esse lenço, deve ser muito bom esse lenço, nem na Bíblia está, e a pessoa fica babando por aquilo. Mas é que a voz dele é tão bonita, pastor, você acredita que eu durmo também, ouvindo ele? Você vê, né? Que situação você está? Quando Cristo estiver mesmo formado em você, a sua obediência à verdade, como deve ser, nada mais vai abalar você. Você anda sobre a terra com uma segurança tão grande dentro de você. Alguém pode até lançar uma praga e você tranquilo, porque Cristo está formado em vós. Pastor, tem até uma pessoa no meu trabalho, que uma outra pessoa já veio me falar, que a outra também já disse, porque a outra também já tinha falado, que é um outro falando para o outro. Aí chegou aos meus ouvidos. E a pessoa disse assim, ela falou assim, que vai te ferrar, que vai puxar teu tapete. E você, tranquilo, reinando em vida, o seu coração é como o de Davi, naquela situação do Golias. Davi falou para o rei Saul, o rei da época, não desfaleça o teu coração, ó rei, e de ninguém aqui. Sabe por quê? Porque esse gigante não está vindo contra você, nem contra mim, nem contra você, nem você, está vindo contra o Senhor dos exércitos, o Deus que estamos servindo. E aqui a peleja não é nossa, Deus está diante de tudo. O mundo espiritual vai nos servir. Então, quando Cristo está formado em vós, é com esse coração que você anda aqui sobre a terra. Diga graças a Deus. Agora, o tempo que você não estava em obediência à verdade, como andava o teu coração? Está amarrado. Ela tem inveja de mim, eu vou ungir, diabo maldito. Isso mesmo, o pastor falou que tem que pisar na cabeça do Satanás, do demônio, do demônio, do demônio. E você chamava as pessoas de demoniar. Tem um demônio sim em você, é o demônio que está me perseguindo. Você era uma pessoa confusa, perturbada, o tempo todo. E quando tem muita perseguição, irmã, é o diabo se levantando, é a sua vitória. E você ficava ali, né, repreendendo e fazendo aquelas coisas todas que te mandavam. Quando você não tinha uma vida na obediência do Evangelho. Hoje não. Você saiu dessa bobeira. Hoje você tem uma mente transformada. Pode ter um prato de farofa, de pipoca, de linguiça calabresa cortadinha, um frango bem assado, e você tranquilo. Mas quem foi que colocou tudo isso aqui? Mas sujou a calçada. Ele que trabalheira vai dar para tirar isso aqui. Mas no passado, ai meu Deus do céu, eu repreendo. Vai menina, pega o azeite lá que o pastor deu, ungido, vamos tirar logo isso daqui, que isso vai atrasar a nossa vida, vai amarrar. Logo seu irmão começou a trabalhar ontem, isso foi trabalho feito para ele, vai perder o emprego, meu Deus do céu. Vamos para a igreja correndo, porque hoje é sexta-feira, a gente tem que quebrar isso aqui logo. Então você ficava num desespero danado. Você andava com sal na carteira, você andava com galho de trigo na carteira, você andava com fita no braço, você andava cheio de bunginganga, de mandinga. Não, eu estou protegido. Com isso aqui, o diabo passa longe. Está vendo? Eu estou com a fita ungida, amarela. E também a fita do amor para proteger meu casamento. Ó a pombagira, vem. Minha esposa ninguém pega, meu marido também ninguém leva. Eu estou com a proteção. Então a pessoa ficava nessa bobeira. Então hoje os nossos olhos estão iluminados. Você sabe que todo mal foi destruído, amém, abençoado? Hoje você olha para as pessoas com a mente de Cristo, está bebendo,
Mas não é porque eu tenho um demônio, é a carne. Eu nunca vi um demônio pegar um copo e colocar na mão de outra pessoa. Quem já viu aqui? Levante a sua mão. Mas a religião diz que é o demônio. O demônio colocou a bebida. Eu nunca vi um diabo, um demônio. Ó aqui, beba. Ah, quem colocou o vício, o cigarro no seu marido foi o demônio. Eu nunca vi um demônio pegar um cigarro. Vai, fuma agora. Isso. É a marca que você gosta, que eu peguei lá no bar do Zé. Isso, vá, fume aí. Nunca vi. Você já viu um espírito pegando cigarro, colocando na boca de alguém? Nunca vi. Mas você foi enganado a pensar assim. Você é mesmo, o diabo botou o cigarro. E você acreditava. É como Paulo diz, meninos agitados de um lado para o outro. Você era. A gente era assim, eu e você. A gente era como criança no jardim de infância. E vamos derrubar a muralha. E você, é hoje. Eu vou ter minha vitória. E a gente vai derrubar o gigante, hein? Amém, pessoal? E você, eu já estou aqui com a minha pedra, pastor. Né? Olha aqui, ó, o gigante. Você vai olhar para o gigante e vai imaginar a amante do seu marido. Desgraçada. Aquela pessoa que está te perseguindo lá no trabalho. O patrão que não deu aumento. Aí você, eu tenho uma raiva daquele. Você vai tacar a pedra no gigante aqui, hein? Deixava todo mundo irado dentro da igreja. Nervoso. Quem passava olhava assim. O que é aquilo? Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Não é verdade? Era assim que a gente estava abençoado. E o dia que você levava a vassoura para casa? Espada para casa? Cruz para casa? Rosa para casa? E as pessoas perguntavam, para que essa rosa? Quando eu levar para minha casa, o pastor falou que vai estabelecer a paz, e todo mal olhado vai ficar grudado na rosa. Quando a rosa estiver ficando murcha, escura, é que todo demônio que estava dentro de casa passou para a rosa. Meu filho, naturalmente, qualquer rosa que foi tirada do seu habitat natural, que estava ali plantadinha, ela vai murchar, abençoado, e vai ficar escura. Vai ou não vai? Mas você foi iludido e você acreditou nessa. E você, tu viu, Zé? Realmente tinha olho gordo aqui em casa. Olha, o pastor falou que a rosa ia murchar. Murchou. Murchou. Abençoado. Não está mais conectada à raiz. Ela perdeu, ela estava sendo nutrida pela raiz. Cortou, morre. Qualquer planta que você corta, morre. Se tem um galho de abacate, vai. Aí você corta aquele galho. Ele não vai dar mais abacate, ele vai secar, vai morrer. Pastor, mas será que não foi olho gordo? Não, foi porque tu cortou, abençoado. Entenda, pelo amor de Deus. Do mesmo jeito é a rosa. E a gente bobo, como diz o outro, abestalhado, acreditava. É mesmo, olha, do jeito que o pastor falou. Ai, meu Deus do céu, está amarrado. Está tudo na rosa mesmo. Murchou, ficou até preta a minha, pastor. A gente acreditou nessas mentiras todas. Então hoje, nós temos o coração como o de Davi, como eu estava falando, a gente anda tranquilo. Com essa consciência que Cristo está sendo formado em você, essa vida de Jesus, porque você tem um entendimento que Jesus está dentro de você, ela repele, ela expulsa, como por exemplo, a doença do seu corpo, aquela preocupação, aquela ansiedade, aquela agitação. Quando Cristo está formado em você, mas para isso, você precisa estar sempre ouvindo a mensagem, tem que estar sempre se alimentando. Para Cristo ser formado o quê? Em vós. A doença, aquela preocupação, aquela ansiedade, ela é expulsa pelo Espírito o quê? Alimentado. Você anda com as palavras de Jesus dentro de você. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Deixe para cada dia o seu mal. E você, reinando em vida. Eu vou resolver o que é para hoje. Amanhã é outro dia. Quarta-feira está até longe, é no meio da semana ainda. Eu não vou sofrer por antecipação, não. E recebo conduzido em triunfo. Isso é resultado de uma pessoa que Cristo está sendo formado o quê? Nela. E todo dia você deve declarar a vida de Jesus em você. Eu recebo, que eu tenho a vida de Jesus em mim.
eu recebo o meu corpo curado através da vida de Jesus que está em mim. E quando você estiver orando, isso é muito importante, ore e confie. Não é orar e depois continuar preocupado. Creia que o mundo espiritual já está ministrando a seu favor, os anjos. Se você ora e continua preocupado, ansioso, confessando derrota, não vai dar certo, então você não está crendo que Deus te ouviu. Você tem que crer que Deus te ouviu. Amém? O que foi que Jesus falou? Pedi e dá-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. Se você ora e continua preocupado, isso é sinal que você não confia. Você não crê que foi ouvido por quem? Por Deus. Se você continua declarando palavras negativas, você tem que ter certeza que Cristo te ouviu, que o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, já te ouviu. É importante você meditar nessa palavra em casa. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 8. Tá? Anote aí. Mateus 7, é o capítulo, verso 7 e verso 8. Nós aqui, nem eu e nem você, estamos livres dos problemas, ou de uma enfermidade, de uma dor no corpo. Mas quanto mais você tem a consciência que a vida de Jesus está em você, a presença de Deus está em mim, mais rápido você se livra dos problemas e das enfermidades e daquelas preocupações que causam dor no seu peito. Quanto mais consciência você tem, Deus habita em mim. Por que Paulo tinha tanta coragem, tanta força para suportar o que ele enfrentou? Porque ele sabia que o viver de Cristo estava nele. E a gente vai chegar lá. Abra em Gálatas capítulo 2, verso 20. 2:20. Olha só. Eu recebo você com essa consciência todos os dias na sua vida. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olhe para mim. Então, pastor, tudo que o senhor falou desde o início faz sentido, é verdadeiro e está confirmado com a Bíblia. Paulo tinha a consciência e passava o tempo todo para a igreja que a presença de Jesus habitava nele e na igreja também. Ele tinha a consciência, Cristo estava nele. A missão de Paulo é a mesma minha hoje. Que você entenda isso e viva e ande sobre a terra com essa consciência. Cristo vive em mim. Eu não sou um pedaço de carne só. Eu sou a habitação do Senhor mesmo. Agora, depois da vírgula, você vai entender a razão pela qual Paulo suportava todas as perseguições e lutas que sobrevinham sobre ele. Olha só. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho aonde? Na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou o quê? Por mim. Por isso que Paulo suportava tanta perseguição, tanta luta, tanta afronta que sobrevinha sobre ele. Porque ele tinha essa convicção. Eu tenho a presença de Deus dentro de mim. Eu sou mais que vencedor. E eu recebo você perseverando nesse entendimento. Por isso que é importante você congregar, abençoado, para que cada vez mais Cristo seja formado em você através do conhecimento. Eu tenho a presença do Senhor. Sou mais que vencedor, sou um filho amado. E Deus te dá força para suportar tudo. Tudo, abençoado. Você reina em vida, em nome do Senhor Jesus. Olha, Paulo foi preso, Paulo foi perseguido, Paulo foi caluniado, Paulo sofreu abandono de muita gente que ele pregou o evangelho. Olha, você tem que ter muito, mas muita presença de Deus para suportar tudo isso. Traição, punhalada. Ele fala, olha, tem até um cidadão aí que me traiu, que me enganou. Mas olha, eu não te desejo que você morra e nem quebre a perna, mas que Deus te dê a paga. Ele fala isso, se não me falha a memória, lá em Colossenses, ou é na carta de Paulo a Timóteo. Um tal de Alexandre, né, pastor Paulo? Alexandre, esse Alexandre aí.
Ele me aprontou umas aí, mas olha, é com você e Deus. Isso nos ensina que não é você que tem que fazer vingança. Você deve realmente colocar tudo nas mãos do Senhor. Deus me enganou, me defraudou, tirou até o que era meu, se aproveitou da minha bondade. O pastor Heraldo localizou ali, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 14. Paulo chega e fala: olha, você, seu Alexandre, você me aprontou umas, mas recebe meu coração limpo, que Deus faça justiça diante da sua maldade contra mim. É assim que você tem que andar e agir sobre a terra, com Cristo formado em vós. Agora abra a sua Bíblia em Gálatas, nesse livro maravilhoso, porque esse passeio está sendo muito bom. Capítulo 3, agora, verso 28 e verso 29. Vamos aqui, Gálatas 3, 28 e 29. E assim diz Gálatas 3, 28. Dessarte, ou seja, desse modo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então Paulo andava sobre a terra com essa consciência: olha, nós temos a Cristo e somos herdeiros das promessas de Deus. E eu recebo que elas vão se cumprir aqui na igreja, ó Gálatas. E aqui também, abençoados de Deus. Receba essa palavra. Ainda aqui em Gálatas, capítulo 5, verso 24. Vamos aqui. 5, 24. E começa assim, Gálatas, capítulo 5, verso 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que estão vivendo a graça de Deus precisam renunciar às suas o quê? Paixões. Diz aqui o Evangelho. Como por exemplo, o seu apego pelas coisas materiais, pelo dinheiro, o seu apego às pessoas, ao seu filhinho. Na graça, seu coração tem que ser todo de Deus. E isso a gente aprendeu naquele tema: quem é você? Um egoísta ou um cristão? Seu coração tem que ser todo de Deus, abençoado. Todo de Deus. Não pode existir nada no lugar de Deus, na frente de Deus, nada. Com mais detalhes, ouça esse CD, essa mensagem. Tá bom? Na internet também tem, na livraria ainda temos CD, porque tem pessoas que procuram e quer o CDzinho. A gente ainda tem. Então, os que estão vivendo a graça de Deus precisam morrer para essa obra da carne, o apego às coisas. Você precisa morrer para as suas manias de estar falando mal dos outros, e até do pastor quando vem uma palavra exortativa. Isso tem que mudar também, viu? Porque isso às vezes acontece. Você viu que palavra dura? Eu não gostei não. Olha, eu saí tão aborrecida com o pastor da reunião semana passada. Olha, eu não conversei com você na igreja, agora estamos aqui pelo WhatsApp. Não gostei porque foi tudo para mim. Lógico, quando eu prego aqui é tudo para vocês. Eu não prego para a parede, porque eu não sou maluco. Quando eu venho aqui no púlpito, eu prego tudo para você. E tudo para quem está do outro lado. Agora, nem sempre vai vir aquela palavra que você gostaria de ouvir. E é como Paulo também diz em Hebreus, que quando a correção vem, a disciplina vem, o filho não agrada aos seus ouvidos a exortação do pai. Como você, mãe e pai, às vezes vai exortar seu filho, também não gosta. E você não está com a razão, você não está com a verdade, mas mesmo assim aquilo para ele soa como ruim. Eu não gostei, você está pegando no meu pé, me deixa em paz, e etc, etc. Mas na verdade você não quer o bem do filho? Você não está aconselhando por bem? Eu sou apenas aqui uma antena parabólica, eu estou lendo a Bíblia. Agora, se tu
depois ignora, rejeita, aí é um problema seu. Mas isso pode acontecer. Paulo fala, olha, você tem que crucificar isso, fazer morrer essa mania de quando acontece de vir uma palavra mais dura, mais exortativa, você depois realizar um comentário maldoso a respeito do pastor. Isso não pode acontecer. Como também você tem que fazer morrer a mania que você tem de estar semeando inimizade contra as pessoas. Você não gosta de uma pessoa, aí você conversa com outra para que a outra passe também a não gostar dessa pessoa que você não gosta. Isso é horrível. Atenção, você que está me ouvindo do outro lado. Você tem que fazer morrer essa mania feia em você. Você não gosta do fulano, aí você conversa com uma outra pessoa para que ela também não goste, porque você não gosta daquela pessoa. Está errado isso. Procure se livrar, procure se libertar desse sentimento ruim que você tem dessa pessoa e pare de semear esse veneno no coração de outros. Em nome de Jesus, pare de semear a contenda. Você tem que perder esse ódio, esse desejo de vingança. Você tem que fazer morrer em você essas coisas. Como também fazer morrer esses programas do sistema religioso na sua vida. Vira a página, abençoada. Agora você está em graça. Do que adianta você vir aqui, se alimentar da palavra da graça de Deus, e depois, de tardezinha, ir assistir o programa do pastor da lei, que rejeita que você é um salvo, e que não aceita que tu é um abençoado para sempre. Que adianta isso? Abençoado, quando Cristo está sendo formado, quando a gente está no Evangelho, a gente não tem que perder nosso tempo com nada que é da lei. Para finalizar esse tema de hoje, aqui em Gálatas, capítulo 2, verso 5, olha o que Paulo recomenda para a igreja de Deus, para a igreja de Cristo, que somos todos nós. Olha só, Gálatas 2, 5, aos quais nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permaneça o quê? Entre vós. O apóstolo Paulo não submetia nada da lei. Depois que ele recebeu o Evangelho da graça, essa era a postura de quem? De Paulo. E esse era o ensinamento dele, ó, vocês não devem submeter a nada que é da lei, a nada, a nenhum ensinamento, a nenhuma pregação antibíblica, de campanha. E hoje está tudo um caldeirão da bruxa aí fora. É política, é macumba evangélica, é objeto, é tudo. Você não deve submeter a nada disso, para que a verdade prevaleça no seu coração. Porque a pregação deles põe dúvida. Você sai daqui, está no Evangelho, o Espírito de Deus habita em mim. Aí ele vai pegar um verso antes da cruz, olha, ainda vai habitar. Você precisa buscar, e você, nossa. Mas você precisa ter o discernimento do antes e o depois, o quê? Da cruz. Então eles procuram pegar muita coisa antes da cruz, para colocar medo e dúvida no coração do abençoado de Deus. É por isso que você precisa se alimentar e muito do Evangelho da graça de Deus, porque aqui está a certeza de todos os benefícios espirituais em nossa vida. Amém? Então não se submeta, abençoado, a nada que é do sistema religioso, a esses falsos ensinos, em nome de Jesus. E aqui terminamos. E eu declaro e determino você tendo a melhor semana da sua vida. E no seu dia a dia determine a vida de Jesus. Feche seus olhos. Nesse momento, feche seus olhos. Meu Deus, eu recebo a ministração dos teus anjos. É como o Senhor falou: pedi e dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Eu recebo, Senhor, a melhor semana da nossa vida. Eu recebo esse corpo em perfeita saúde. Eu recebo esse abençoado em prosperidade, andando em prosperidade e andando em saúde. Recebo, meu Deus, o livramento. Recebo o mundo espiritual nos servindo, que são os teus anjos, Senhor. Agora faça você a sua declaração, a sua oração. Chama a existência. Diga nesse momento: eu me ponho de acordo com a palavra de hoje. Eu recebo que tenho a vida de Jesus em mim. Hoje o viver de Deus está na minha carne, está no meu corpo também. O apóstolo Paulo tinha essa consciência. Eu também vou passar a caminhar também com essa consciência. Cristo vive em mim.
E esse viver que hoje tenho na carne, vivo com a minha confiança no Filho de Deus, nesse Deus Criador dos céus e da terra. Eu vou tomar posse, vai acontecer, a minha hora vai chegar. Eu recebo tomando posse de dias melhores em minha vida. Eu recebo, Senhor, a ministração dos teus anjos lá no meu trabalho. Diante dessa entrevista de emprego que eu vou realizar essa semana, eu recebo, Senhor, as tuas promessas, porque eu sou teu herdeiro, meu Deus, em o nome de Jesus. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Cristo formado em vós, receba essa palavra. O viver de Deus está em você. Você é mais que vencedor, um abençoado de Deus. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar predestinado por Deus para fazer bem ao seu coração. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.